Quando eu vi essa questão, eu falei, eu preciso levar para o canal, porque tem um OBS ali que faz muita gente errar aí questões que envolvam o tipo de predicado verbal, nominal ou verbo nominal. Tem um OBSzinho ali que você precisa saber para não errar lá na hora da sua prova. Então, fica aqui nesse vídeo para você entender tudo. Mais um vídeo aqui do canal, sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia, tá? E no vídeo de hoje nós vamos falar aí de predicado. Você sabe classificar predicado verbal, nominal ou verbo nominal? Vamos para as questões de hoje, ou melhor, para a questão de hoje, que é muito interessante, é uma questão aqui da Fundatec, beleza? Mas se você ficar com muita dúvida, não entender nada do que eu vou falar, tem aqui embaixo na descrição as aulas que envolvem esse tema, tá? Então é aquilo, assista, não entendeu? Aulas complementares aqui na descrição, fechado? Então bora lá pro quadro para você ver a pegadinha que tem numa questão dessa. A questão vai falar o seguinte, tá? Assinale com V se verdadeiro ou F se falso na classificação do predicado das orações, tá? Basicamente aqui bem rapidinho é assim, tira o sujeito, o que sobrar é o predicado. E aí você tem três classificações para o predicado verbal, nominal ou verbo nominal, fechado? Então vamos analisar aqui as alternativas. Quando ele fala assim, ó, essa mesma política ajudaria o meio ambiente, ele está afirmando que é um predicado verbal, tá? Para eu ter um predicado verbal, o que acontece? O meu verbo ali, o meu núcleo verbal, ele precisa ser ali um verbo significativo, tá? Então ele precisa, ó, já dando a dica para vocês, indicar ali uma ação. Fica mais fácil de entender assim, né? Então quando a gente olha esse verbo, olha só, ajudaria o meio ambiente. Esse verbo aqui, ele de fato indica aí uma ação. Então, quando eu falo que ele é um predicado verbal, sim, a alternativa ela está correta. Eu coloquei aqui o V porque sim, é verdadeiro, tá? Então é isso. O predicado verbal, o núcleo verbal é um verbo significativo, vai indicar uma ação, beleza? E aí a gente tem a alternativa 2 e ela vai falar o seguinte, tá? Bom, e tornaria as pessoas mais felizes. Ele está afirmando aqui que é um predicado verbo nominal. Bom, basicamente, para a gente ter um predicado verbo nominal, a gente precisa ter ali o objeto, né? E ali alguma característica desse objeto, uma qualidade desse objeto, tá? Ou até mesmo uma característica ou qualidade do sujeito. Vamos analisar isso aqui. E tornaria as pessoas aí mais felizes. Bom, tornaria quem? As pessoas. Quando eu estou falando assim, ó, mais felizes, não é uma característica das pessoas? Olha que interessante. Então aqui, as pessoas é o objeto que completa o verbo aqui tornaria, né? Tornaria quem? As pessoas. Mais felizes é uma qualidade ou característica dessas pessoas. Então aqui eu tenho o objeto e um predicativo do objeto, uma qualidade ou característica desse objeto. Então, aqui sim eu vou ter um predicado verbo nominal, então também está correto. Professor, fiquei meio em dúvida, calma. Acaba esse vídeo aqui e assista as aulas complementares aqui embaixo, fechado? Muito cuidado com questões que envolvam aí os famosos, ó, entre aspas, verbos de ligação. E para ter verbo de ligação, você tem alguns OBSs, que é o caso desse aqui, tá? Muito cuidado com a relação de classificação da transitividade daquele verbo. E aí a gente tem uma alternativa bem interessante com uma pegadinha e você tem que tomar cuidado, tá? Olha só, o trabalho pode ser uma atividade satisfatória, tá? Aqui a gente tem uma coisa bem interessante, que é o seguinte. Quando a gente está olhando essa questão, pode ser é uma locução verbal. Muito cuidado com locução verbal, porque quem vai ditar aquela regra, tá? Será aí o verbo principal. A gente sabe que sendo uma locução, eu tenho aqui, né, o verbo auxiliar e o verbo principal. Nesse caso, o verbo aqui principal, o verbo ser, ele é ali um verbo de ligação. Então eu tenho aqui, ó, uma atividade satisfatória.
Pensando nesse caso, olhando esse verbo aqui, a gente teria o quê? O verbo de ligação mais, um predicativo do sujeito. Se eu tenho predicativo do sujeito mais um verbo de ligação, então a gente vai ter aqui um predicado nominal. Isso porque o predicado nominal, a sua grande característica é ter dois fatores: o verbo de ligação, lembre-se disso, mais o predicativo aí do sujeito. Você não pode esquecer desse detalhe, tá? Então a gente acaba de observar duas coisas aqui que fazem eu afirmar que isso aqui é um verbo de ligação. Então seria o predicado nominal, tá? Então, por que essa questão ela tem essa pegadinha? Porque geralmente a gente esquece de olhar aí essa locução verbal. Olhou a locução verbal, quem vai ditar a regra vai ser o meu verbo principal, tá? E é claro, a gente precisa encontrar a alternativa. Então aqui eu sei que é falso, tá? E você entendeu o porquê. Lembre-se, gente, tem muitos OBS para além do que eu falei aqui. Assista às aulas complementares, tá? Então aqui a gente já sabe que o gabarito é a letra A. E você já se inscreveu no canal e eu já estou agradecendo a sua inscrição, o seu comentário, você curtiu. Então muito obrigado e lembre-se de apoiar todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet para vocês, tá? Ficou com dúvida de alguma coisa aqui? Aula complementar aqui na descrição para vocês. Sempre que eu encontrar uma questão assim bem diferenciada, eu trago para vocês aqui no canal, fechado? Bom, vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, claro, um beijo e até a próxima.